Olá, boa tarde, aqui é do canal Intuição e Mente, meu nome é Adriana. Vou trazer aqui as energias das cartas do tarô, dos oráculos e do baralho cigano, pra gente ver o que esse eclipse solar que vai acontecer agora em Áries traz pra gente aqui na nossa vida, né, cotidiana. Eu fiz umas anotações aqui de uma astróloga que eu sigo, que eu já falei com vocês aqui no canal, que é a Márcia Fervienza. Ela coloca no Instagram e no YouTube várias dicas, né, de como a gente pode se comportar, quais são as energias que estão acontecendo, qual é o eixo do nosso mapa para quem entende um pouco mais. Está acontecendo, né, o que acontece no céu, né, como isso reverbera aqui na nossa vida. E aí eu trouxe para vocês algumas informações. Esse eclipse ele vai acontecer, ele é um eclipse solar, né, que tem a ver mais com os líderes, diferente do lunar que tem a ver com a gente, né, vamos dizer assim, pessoas comuns. Quando acontece solar, ele tem mais a ver com os líderes, mas nos afeta, claro. Ele acontece em Áries, né? E ele encerra um grande período que passamos de aprendizado. E esses aprendizados, eles ficaram muito nos assuntos sobre a nossa identidade, sobre a nossa individualidade, sobre as nossas relações. E esse eclipse, ele vem pedir pra gente maturidade e planejamento, né? Só que ele oferece mudanças concretas. Então, além de eu ter que pensar a respeito sobre aquilo que eu estou vivendo, né, maturidade, me pede que eu planeje. Aqui não cabe ter pensamentos impulsivos, né? Só que essa oportunidade do eclipse também vai nos trazer mudanças concretas, possibilidades, né, de mudanças concretas. E algumas dessas mudanças começaram lá em 2023, que é quando aconteceram eclipse nesse eixo, né, Áries e Libra, que é o que vai acontecer agora. E ele traz pra gente autonomia, parcerias e coragem para que a gente siga novos caminhos. O regente desse eclipse é Marte em Câncer. E ele nos compensa, de certa forma, com um olhar mais estratégico e pede ação, guiado pela nossa intuição, né, sempre, e instinto de proteção. Então a gente vai ter que ter cuidado nesse momento, de ouvir aquilo que está no nosso coração, de a gente entender quais caminhos fazem parte daquilo que eu quero viver, de me conhecer um pouco mais, né? A presença de Vênus retrógrada, que também já está acontecendo, ela vem reforçar a ideia de a gente revisitar o passado. Em qual sentido? De a gente avaliar o que já foi feito, né, do que já aconteceu, para a gente seguir adiante. E aí, eu reavaliando as minhas relações, os meus valores, os meus desejos, isso me ajuda a tomar decisões que vão ser definitivas agora. Então, se eu precisar tomar alguma escolha agora, o ideal é que eu não faça isso sem pensar. Preciso de maturidade e planejamento nesse momento, tá? E aí, eu tenho que pensar naquela situação real, né? O que realmente me importa, o que é realmente importante para mim. E, avaliando depois disso, seguir em frente, deixando para trás aquilo que não ressoa mais com a minha energia. Então o eclipse ele vem oferecer para a gente essas oportunidades de mudança, de reavaliar o passado, de perceber os nossos valores, né? E eu vou tirar cartas aqui para as nossas relações pessoais, vou tirar para a parte de carreira e finanças, tá? Então vou falando aqui com vocês e depois vou tentar deixar aqui na minutagem quais são os assuntos que a gente trouxe aqui, tá? Para ajudar a gente a entender um pouco do que está acontecendo. Então vou começar aqui, vou pedir uma energia para as nossas relações pessoais, com base nesse eclipse que vai acontecer, né, nessa data, e o que a gente pode esperar das nossas relações pessoais com a energia desse eclipse de hoje em Áries. Aqui fala sobre iluminação, né? E essa carta, ela tem uma paisagem muito bonita. Só que aqui não tem ninguém, né? Vocês percebem que é um lugar a esmo, como a gente costuma dizer. É um lugar que, por si só, tem uma beleza gigante, mas é um lugar inabitado, né? Ou pelo menos nesse momento aqui, não tem ninguém. E aí eu penso o quanto a gente consegue se iluminar, o quanto a gente consegue entender os nossos sentimentos e emoções quando a gente está assim, sozinho, né? Observando, prestando atenção naquilo que acontece, sentindo o vento no rosto, observando o ruído, né, dos pássaros ali próximo, de perceber a movimentação da água, nesse caso aqui tem um lago, de observar as nuvens, né, meio que
que transitando no céu, porque a gente às vezes vê o movimento delas devagarinho, né? A gente observa. Então, o quanto essa iluminação vem a partir desses momentos de solidão, mas de muita presença. Então, aqui me vem que as nossas relações pessoais, nesse momento, vem pedir pra gente presença, né? Com a gente e com aquelas situações que aparecem, né? Vou continuar aqui. Estou anotando aqui o tempo. Vou tirar 3 cartas de 2 tarôs diferentes para clarificar as mensagens que vierem aqui para as nossas relações pessoais, sejam elas amigos, familiares, nossos parceiros afetivos, nossos filhos, família em geral, né? 3 cartinhas do tarô para essa energia do eclipse, para as nossas vidas, sobre as nossas relações. A carta da força, a carta 8 de ouros e a carta 8 de paus. Primeiro aqui, quando a gente fala da carta 8, o número 8 ele traz pra gente uma energia, né? E energia sobre ambição. Então, se a gente está falando aqui sobre as nossas relações, há uma ambição aqui, né, nesse momento, e que a gente tem uma inclinação para o sucesso e o poder. A gente se sente atraído, né, quando não alcança os resultados materiais. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nisso, nessa energia do número 8 para as nossas vidas, nas relações pessoais, eu penso o quanto aquela relação me faz despertar para aquilo que essa relação me traz em relação de poder material. Em que sentido? Vocês percebem que quando a gente se relaciona com algumas pessoas, a energia é tão boa, produtiva, essa pessoa me inspira a estudar porque ela também se encontra estudando. De alguma forma eu me sinto inspirada por aquela pessoa na minha vida e eu sinto que é como se essa pessoa despertasse em mim a minha melhor versão, sabe? Existem relações de amizade assim, existem familiares que te fazem querer buscar mais. Então aqui essa ambição desse 8 aqui, que aparece tanto 8 de ouros quanto 8 de paus, me fala sobre essa necessidade de... Gente, olha aí, olha que incrível. A carta da força também é o número 8. Que poder tem o número 8 aqui nessa leitura? Eu vou até anotar. Isso é muito forte, né? Essa energia do 8, até anotei aqui, ela traz pra gente uma necessidade de a gente fazer planos, de a gente organizar as finanças, né? E claro, dependendo do objetivo aqui que eu quero alcançar, isso vai mudar, né? De pessoa para pessoa que estiver assistindo aqui. Mas aqui, muito, muito louco isso, né? Essa energia do 8 fala desse poder material, dessa ambição que eu tenho aqui e como eu posso trazer isso para as minhas relações, né? Como eu posso falar de poder e de alguma forma me sentir inclinada, né, para ter sucesso, de forma que eu não me sinta atraído se eu não alcançar resultados, né, materiais ou ocupar essas pessoas com as quais eu me relaciono. Aqui o 8 me traz com essas cartas aqui que eu preciso domar as minhas emoções. Quando a gente não está equilibrado, né? Quando a gente se sente desequilibrado, aqui no fundo do deck tem a carta 5 de paus. Quando eu não me sinto equilibrado na minha força, as pessoas que estão à minha volta, elas meio que determinam como eu vou agir. Se eu não sei qual direção seguir, se eu fico perdido, as pessoas acabam me influenciando. Foi o que eu comecei falando, né, no início. Então, que essa influência dessas relações pessoais, sejam elas de amor, de família, de pessoas do meu trabalho, que eu não me deixe influenciar, que eu tenha força para determinar o meu caminho e dar direção para esse caminho e não me deixar guiar pelo que as pessoas acreditam, né? Então, vamos dizer, existe um valor ali que aquela família tem disponível, né? Vamos dizer que as famílias separem dinheiro para educação, né? Quem pode, né? Quem não vive trabalhando para pagar as contas, quem tem um certo equilíbrio financeiro para poder planejar a vida. Então, você separa uma certa quantia e fala, isso aqui vai ser para o estudo das pessoas daqui, do meu filho, da minha esposa, né? Dinheiro para fazer um curso, dinheiro para comprar livros, enfim. Se eu não tiver força para colocar esse projeto adiante, pode ser que as pessoas com as quais eu me relaciono podem me fazer desistir desse projeto. Não, vamos pegar esse dinheiro e vamos viajar. Mas não era o projeto.
Não era para que eu tinha separado aquele dinheiro, porque esse dinheiro vai me trazer sucesso profissional, vai me trazer poder naquilo que eu pretendo investir. Então aqui a força vem para mim como um controle emocional que você precisa para superar essas variações de humor, de energia, de dedicação, inclusive, a algo, dessas pessoas que me influenciam, que estão ao meu redor, né? Eu vou precisar muito controle emocional e força para dizer, não, aquele dinheiro estava reservado para estudo e eu não vou fazer diferente. Vamos, né, utilizá-lo para esse fim. A carta 8 de ouros fala sobre um trabalho árduo. Então aqui vai ter algo que a gente precisa falar sobre dedicação e aprendizado, que também está na energia desse número 8, né? Aqui fala sobre alguém que se dedica, né? Ele está com essas 8 moedas de ouro aqui, e ele está tentando trabalhar porque ele sabe que se ele mantiver o foco, ele vai ser recompensado depois. Então aqui, depois de eu ter força de controle emocional, de saber que eu vou dedicar, né, um dinheiro para determinado fim, que eu saiba que esse fim ele vai me exigir, vamos dizer assim, dedicação a esse aprendizado. Isso me lembrou a leitura que eu fiz, que foi pouquíssimo assistida, do tarô temático, que fala: você está disposto a sustentar os seus sonhos? E que sentido? Ninguém não quer sustentar o sonho, mas os desafios que os seus sonhos trouxerem para você. Então, se você tiver uma sensação de assistir essa leitura, ela é muito interessante porque eu trago a energia do tarô, das cartas, mas eu falo sobre uma mensagem inicial sobre a gente querer bancar certas coisas, mas não ter a força de superar os desafios que esse sonho vai requerer a cada um de nós. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de esse ano ter uma vida mais fitness, né? Comer bem, me exercitar todos os dias, fazer yoga à noite, enfim, tem todo um planejamento. Só que eu tenho que saber que isso vai exigir de mim um controle na forma que eu me alimento, para escolher melhor, né, o que eu vou comer, para ter um equilíbrio ali de alimentos e poder nutrir meu corpo. Eu vou precisar de um foco para ir à academia todos os dias e fazer aquilo, né, para o qual é o meu projeto de ser fitness. Eu vou precisar comprar mais alimentos, frutas e verduras. Isso vai, né, vai exigir de mim que eu tenha mais... eu vou ter que limpar mais salada, mais alface, mais verduras para poder me alimentar. Sim, porque isso é o que eu estou fazendo, que é o desafio para o meu sonho. Então aqui, independente do que você quiser, vai haver uma exigência do universo, vamos dizer assim, para que esse trabalho árduo tenha depois um resultado positivo. Então você escolhe o seu sonho, você sabe para qual fim você dedicou, destinou tal dinheiro, tal verba, e você vai trabalhar arduamente para que esse sonho se concretize, seja lá em que ramo for. Só que aqui, como a gente está falando das nossas relações, eu estou falando de manter o foco com as pessoas que a gente tem na nossa vida. Então, às vezes, eu sozinha teria um foco para o dinheiro, mas se eu estou vivendo com meu filho, com a minha irmã, com a minha mãe, esse dinheiro é repartido entre essas pessoas, né? Todo mundo dessa casa, dessa família tem que estar bem equilibrado. Então, eu não posso pegar o dinheiro só para mim, né? Eu tenho que ver se alguém está precisando de algum remédio, né? De algum exame específico, entenda? Então, assim, aqui estou falando desse dinheiro, desse foco de trabalho árduo para essas pessoas que eu me relaciono, tá? Aqui a carta 8 de paus, ela fala de um movimento rápido, de algo, né, que vai exigir um progresso, que vai determinar uma certa agilidade. Só que as coisas aqui se movem muito rápido. E aí, se eu aproveitar a oportunidade, o fluxo disso, pode ser que eu tenha grandes resultados com isso. 5 de paus no fundo do deck fala sobre alguma disputa, alguma competição que vai exigir da gente esforço, né? Só que eu não posso deixar me abater, porque esses desafios fazem parte da vida. E eu tenho que entender que tudo isso é temporário. Então, vou manter o foco. 2 cartas falam de foco aqui. 8 de ouros e 5 de paus, né? E aqui a primeira carta que saiu sobre iluminação, ela fala que eu preciso estar inteiro em mim, estar no momento presente, para inclusive não me deixar levar sobre essas coisas que acontecem, que a gente acaba perdendo um pouco o foco, né? Mas fiquei muito chocada com essa presença desse número 8 aqui, né? Que trouxe esse entendimento a mais, né? Falando sobre esse número ser um número de ambição. Então, como trazer e equilibrar essa ambição quando eu estou falando de estar dentro de uma relação, seja ela familiar, seja ela amorosa
ou de trabalho, né, profissional, às vezes eu sou sócia de uma pessoa, como trabalhar essa energia de ambição dentro das minhas relações pessoais, tá? Eu vou trazer aqui agora a segunda energia para quem quer saber de carreira. Então aqui sobre o nosso trabalho, sobre a nossa carreira, saiu uma carta aqui que fala sobre viagem. Só que aqui a carreira parece que tem alguém maior carregando alguém menor. Se a gente pensar nessa viagem e sair um pouco do foco de viajar, porque aqui tem alguém relaxando, vamos dizer assim, sob o esforço do outro, tá? Só que aqui parece que é uma mãe e um filhote, né? Então a mãe está carregando o filhote. Mas quando a gente leva isso para a carreira, parece que alguém está carregando alguém. E isso é uma grande viagem, vamos dizer assim, no sentido de não pode ser assim. Eu não posso carregar alguém nas costas, né? Porque, por exemplo, eu entrei com trabalho e outro entrou com dinheiro. Eu não posso fazer isso, porque vai ficar pesado, né? E esse desequilíbrio no trabalho, na carreira, seja ele numa empresa, numa sociedade, fica pesado para o outro. Inclusive, se eu carregar nas costas aquilo, o fardo também de aquilo dar errado é meu, né? Se eu estou levando aquela empresa ou a sociedade nas minhas costas, né? Aqui como se tivesse esse entendimento, porque eu estou falando de carreira. Isso não é legal, nem para mim e nem para a empresa, que em vez de ter dois olhares ali, meu e do sócio, vai ter só meu, porque eu estou ali dirigindo, me empenhando, entregando todo dia ali sozinha, né? Então aqui me veio uma energia de desequilíbrio, né? De alguém que de certa forma está entregando mais do que deveria. Eu vou pedir mais 4 cartas aqui agora para energia de carreira, né? De carreira em geral, de trabalho também, porque quando a gente tem um negócio não é carreira, né? Vamos ver aqui. Sobre carreira ou trabalho, profissão, aquilo que eu vejo como minha parte profissional. Vamos lá. 3 cartas. A carta do 5 de copas. A carta 6 de ouros. A carta da Imperatriz. No fundo do deck, vou tirar a última carta, porque depois eu vou continuar a tirar aqui. Vou manter o tarô aqui. A carta do Mago. Essa aqui tava no fundo do deck. Vou deixar aqui separado. Aqui, quando a gente está falando de carreira, a carta 5 de copas, ela traz uma sensação de arrependimento. Então, talvez aqui, se a gente estiver falando de uma sociedade, por exemplo, a pessoa aqui avalia como uma grande, né, sensação de que eu não deveria ter entrado nesse negócio. Só que aí, o que eu faço? Né? A carta 6 de ouros, ela fala de caridade, de ajuda financeira. Aqui pode ser que algo financeiro não tenha saído, né, de uma forma boa, equilibrada, e que talvez eu possa pedir essa ajuda financeira para outra pessoa, ou para um banco, ou um empréstimo, né, ou trazendo para a sociedade alguém que possa investir dinheiro nessa empresa, que queira, né, entrar naquele momento investindo, né, matéria, né, físico, dinheiro mesmo, porque essa pessoa acredita, né, e isso vai trazer sabe quando você desafoga? Então assim, eu vou trazer um certo respiro, é isso que eu queria falar, um respiro para a empresa. Então, se aqui aconteceu algo voltado ao financeiro, existe a possibilidade de equilibrar isso, ou alguém ajudando, ou alguém trazendo um financeiro. E aqui vai haver um compartilhamento. Então, se aqui houve uma grande tristeza e desapontamento, eu aprendo com essa dor, né? Eu entendo que ela não pode me consumir e vou à luta em busca disso que está naquele momento trazendo, vamos dizer assim, prejuízo a essa parte aqui financeira. Seja pedir ajuda a alguém de trabalho, de ensinar alguma coisa, né? Vamos dizer assim, poxa, eu estou aqui na minha empresa, mas agora estou precisando de alguém que me ajude com Excel. Estou precisando fazer umas tabelas e vou precisar de alguém que me ajude, né, com algum programa de informática que me ajude ali no cálculo, vamos dizer assim, dos custos da empresa, né? Então eu posso pedir ajuda a alguém que saiba sobre esse curso, que possa me orientar. Ah, não, estou precisando realmente de grana investir. Você pode buscar um banco para o empréstimo, né, de alguma forma que você possa pagar,
Ou você pode pedir esse empréstimo para algum amigo, e pode ser que esse amigo queira entrar de sociedade também ali, investindo, né, na empresa ali. Então, seja de que modo for, aqui há uma ajuda que vai vir de fora, né, que vai me trazer, vamos dizer assim, esse recurso a mais, e isso de alguma forma vai trazer equilíbrio e harmonia, tá, para esse meu campo profissional. A Imperatriz, ela fala sobre abundância, né, sobre criatividade. Quando a gente pensa numa empresa, e eu sei que algumas pessoas cultivam essa criatividade, que é algo intrínseco a determinadas pessoas, então ali, se eu plantar, eu vou colher esses frutos, né? Então aqui talvez tenhamos que ter ou de alguém, ou de uma pessoa específica do trabalho, que tenha criatividade, e essa criatividade pode ajudar a trazer, né, vamos dizer assim, algo de bom, de benéfico para essa situação aqui na carreira, né? Então vamos dizer, essa pessoa, ela pode me ajudar numa situação, se a gente pensar num restaurante, né? Poxa, eu perdi o meu funcionário, ele se demitiu, não me deu tempo de contratar ninguém, e ele que fazia as compras, né, da empresa. Se eu tiver um amigo, né, que tem, vamos dizer, essa energia de Imperatriz, esse amigo pode me ajudar a fazer essas compras. Ele tem carro, ele tem um tempo à disposição, ele tem um cartão que tem um limite muito alto, ele pode me ajudar a comprar as coisas para abastecer esse mês aqui, já que eu fiquei na mão. Entenda, aqui é algum recurso de alguém que pode nutrir e pode trazer esse respiro para essa situação aqui. Ou sendo uma pessoa que pode ajudar, às vezes não com dinheiro, mas com ajuda mesmo, braçal, porque a gente já falou de ajuda financeira, mas aqui fala de alguém que pode nutrir isso, estando ali, né? Essa pessoa é a própria pessoa que nutre, né? Que traz essa abundância e criatividade aqui. Então, se a gente vai falando de carreira aqui, aliás, estamos falando de carreira aqui, essa pessoa vai nutrir essa empresa, esse momento, ou com ideias, ou um bate-papo. Se eu tiver uma empresa e não puder levar ninguém para trabalhar lá, talvez conversando com essa Imperatriz, com essa pessoa que tem essa energia, e aí não é homem nem mulher, é energia de uma Imperatriz, de uma pessoa que você sabe que vai te trazer boas ideias. E essas ideias, sendo plantadas, vão gerar bons frutos, tá? É isso que me fala aqui. E o que estava no fundo do deck é o carta do mago. A pessoa não está vendo que essa pessoa, ou essa Imperatriz, ou essa pessoa que estava desapontada, mas que vai dar um jeito nisso aqui, ela tem todas as ferramentas, né, para trazer uma ação positiva para esse cenário aqui. Então, quando essa pessoa que é o mago acredita no seu poder de transformar, porque ele tem as ferramentas, né, para fazer isso, é uma habilidade aqui dessa pessoa. Então aqui estou falando de alguém que tem habilidade e confiança para reverter todo esse quadro aqui, né? E isso você não estava vendo, porque estava no fundo do deck. Então aqui há ou ajuda externa financeira, ou de algo, né, relacionado ao trabalho. Há uma pessoa que pode ajudar fisicamente, materialmente falando, né, que ela nutre, que traz também criatividade a esse cenário, mas que você entenda e lembre do quanto você é poderoso, né, como um mago, e que você pode trazer transformação para esse cenário aqui, e você não estava talvez se lembrando desse fato. Eu vou trazer, acabei que eu não usei o vidente da luz, vou deixar ele aqui, e vou começar aqui, não, na verdade eu vou tirar a energia primeiro. Agora a energia sobre a parte das nossas finanças. O que esse eclipse agora, junto das cartas de tarô, dos oráculos, pode trazer pra gente sobre esse momento, dessa energia em Áries. Aqui fala sobre algo que vai ser lançado, algo que vai ser liberado. Então aqui, quando eu falo de finanças, eu preciso liberar talvez uma energia de algo que esteja voltado ao dinheiro. Então vamos imaginar, eu tenho recursos, eu tenho coisas guardadas na minha casa que, se eu vendesse, né, se eu liberasse, vamos dizer assim, essas coisas daqui e vendesse ou para um bazar ou para um lugar que possa revender essas coisas, eu posso transformar aquele bem parado em dinheiro. Então aqui, quando fala de liberação na questão de dinheiro, finanças, eu me lembro e sinto essa mensagem, essa energia de liberar, né, de liberar algo, de lançar algo, né, lançar, quando a gente pensa lançar, a gente lança distante de onde a gente está, né? Então preciso
adquirir recursos, e às vezes eu tenho esses recursos em casa, e libero essa energia que estava parada e transformo em dinheiro, né? Então aqui, nessa carta, nessa leitura, sobre essa energia me vem sobre coisas, movimentar o dinheiro. Vocês já ouviram falar na expressão de que se você tem uma despensa cheia de coisas, aquilo ali também é dinheiro parado? Então, desculpa, a minha despensa, a minha reserva, ela não pode tá num nível que eu não tenha dinheiro em mão, em caixa, que a gente fala, né? Eu preciso ter o dinheiro circulando. Se ele estiver parado no meu depósito, né, de coisas que eu tenho ali acumuladas que valem muito dinheiro, aquilo é um dinheiro que eu não vou usar agora e que pode até se perder. Vamos dizer que eu tenho uma grande despensa de cereais guardados. Esses cereais podem dar bicho e eu perder esse dinheiro. Então esse dinheiro, se tivesse no banco sendo aplicado, seria melhor. E eu comprando somente aquilo que vai ser usado, né, naquele mês. Eu utilizei isso como exemplo, mas podem ser diversos, né? Aqui eu estou pensando em algo que parece que está parado, eu preciso liberar. E me veio essa energia de liberar verba, dinheiro de algo que esteja parado, de colocar essa energia em movimento e isso gerar para mim esse retorno de alguma forma financeira. As cartas aqui juntinhas para liberar espaço. Agora eu vou tirar 3 cartinhas aqui que sejam relativas a finanças, que a gente possa entender junto dessa energia do eclipse sobre as nossas finanças. Tarô você pode trazer de energia para as nossas finanças. Aqui saiu a carta do mundo, saiu a carta do louco, gente, 2 arcanos maiores de 3 cartas, e sai a carta rainha de ouros. No fundo do deck, a carta rainha de copas. Então vamos lá, tenho 2 rainhas e 2 arcanos maiores, né? A carta do mundo, ela fala sobre eu não vou falar de viagem aqui, mas como a gente está falando de finanças, pode ser, né, algo relacionado à viagem, né? E isso tem tudo a ver com o nosso financeiro, né? É algo que não é uma emergência, vamos dizer assim, né? Se eu estiver falando de pessoas que veio da inicial, né, da energia inicial, de colocar a energia do dinheiro para se movimentar, e eu falo da carta de mundo, ela traz uma energia de viagem, mas eu também, se pensar, né, primeiro então eu vou dar energia de viagem. Se eu estiver planejando uma viagem e estiver num momento financeiramente não tão bom, eu preciso adiar essa viagem, concorda? Aquilo não é necessidade básica, né? Não é um aluguel, não é gasolina, né, para o carro, não é dinheiro de passagem, não é saúde. Tem coisas que são, né, mais emergentes. Então aqui, se eu estiver falando de algo, de uma viagem que estava planejada e aqui a situação financeira se complicou, eu preciso adiar essa viagem, né? Então isso aqui é a primeira energia. A segunda que fala sobre conclusão de algo, né, sobre realização de algo. Então aqui me fala uma segunda energia sobre a possibilidade de eu realizar um sonho, né? E esse sonho vai estar voltado para o meu financeiro, algo que vai me trazer prosperidade. Então aqui, se o mundo girou, né, e antes eu não tinha e agora tenho, pode ser que venha uma possibilidade de eu realizar um desejo e que esse desejo esteja ligado diretamente com as minhas finanças, tá? A carta do louco fala sobre novos começos, aventura, mas aqui me traz energia de liberdade, né? A gente fala que nesse mundo, né, que a gente vive, o dinheiro é que determina e que dita a forma que a gente vive, né? Se eu vivo mais tranquilo, de uma forma mais relaxada, é porque eu tenho um dinheiro que me proporciona isso. Seja, por exemplo, de uma forma mais segura, porque eu tenho um carro que me leva e me traz, não preciso ficar dependendo de transporte público, né, ou de Uber. Posso levar e trazer os meus filhos, né, de uma escola. Eu posso ir e voltar do trabalho segurança porque eu tenho um carro, não preciso, né, depender de nenhum transporte público tarde, né, da noite. Então aqui, para mim, me vem a liberdade financeira que o meu trabalho, que aquilo que eu tenho em mãos, né, que eu tenho para viver, me traz essa liberdade de escolher, né, se trabalho perto ou não da minha casa, porque eu tendo carro isso facilita. Liberdade se eu viajo agora ou viajo depois, porque eu vou esperar as férias dos meus filhos. Então aqui
há uma coisa que o louco me traz sobre essa liberdade que eu tenho por conta das minhas finanças. Ou aqui me fala sobre a necessidade de eu juntar dinheiro para ter essa liberdade. Você pode falar assim, poxa, eu não estou nessa fase, pelo contrário. Então aqui está trazendo energia para a gente pensar, né? E vamos dizer assim, não sermos tão loucos e tão ingênuos, inocentes a ponto de gastar tudo, porque amanhã eu vou contar com uma coisa que de repente não vai acontecer. Então eu preciso aqui ser precavido, né? E não ser louco. Então aqui você vai avaliar a energia. Se você não tiver uma condição financeira boa, você não tem liberdade para fazer aquilo que você gostaria. Ao contrário, para você ter essa liberdade, você vai precisar fazer certos sacrifícios, né? Certas escolhas mais conscientes para não gastar o dinheiro de uma forma, né? Imatura, irracional, tá? A carta Rainha de Ouros, ela fala sobre prosperidade, né? Aqui de novo fala sobre segurança. A prosperidade material e emocional de uma Rainha de Ouros, ela é muito grande. Como aqui estamos falando de uma leitura sobre as nossas finanças, aqui me parece alguém que construiu esse império, né? Que é uma rainha. E aqui voltamos a falar, não é gênero, é energia. Então aqui é uma pessoa que tem prosperidade material e emocional, ou está prestes a adquirir isso, né? Com o mundo girando, vamos dizer assim. Depois dessa pessoa se colocar nessa jornada de aprendizado, de trabalho, de entrega, ela se torna uma rainha, né? Como se fosse um grande progresso aqui. E ela hoje tem essa prosperidade que traz segurança, logo essa liberdade que o louco fala, porque ela adquiriu essa prosperidade. Na Rainha de Copas, a gente fala sobre ter empatia, né? De alguma forma sobre nutrição. Quando pensa essa nutrição com os outros de forma empática, me traz muita energia de compartilhar essa riqueza, essa prosperidade que eu adquiri. Sejam com pessoas da minha família, ou sejam com pessoas, né? Eu estou muito bem financeiramente e eu quero retribuir isso para a sociedade. Então vou escolher, né, um órgão que trabalhe com caridade, né? Seja com idosos, com crianças, e vou investir. Eu vou fazer essa energia circular, né? Eu vou pegar um pouco, uma parte dessa grande, eu falo de volume financeiro, mas de dinheiro mesmo que eu construí ao longo da minha vida e agora eu vou compartilhar. Então na Rainha de Copas, quando sai para mim, voltada ao trabalho, fala sobre essa nutrição do outro, sobre ter um olhar para o outro. Então aqui, se eu estou com uma Rainha de Ouros aqui próspera e abundante, agora chega o momento de eu compartilhar isso, né, com quem está precisando agora. Eu vou tirar aqui 4 cartas do baralho cigano para a energia do eclipse, agora num assunto mais geral. Vamos ver o que vai sair aqui a mais, que complemente essa energia que já saiu, né? Vou tirar aqui que a mesa tá cheia. Saiu a carta dos caminhos, vou deixar aqui de lado. Saiu a carta do anel e saiu a carta da foice. Falei 4, né? Mais uma. Saiu a carta do caixão. No fundo do deck, a carta do sol. Aqui eu vou ter clareza. Deixa eu deixar tudo junto aqui. Deixar tudo junto. Aqui, quando eu falo da carta do sol, ela vai me trazer uma energia de clareza. Clareza o quê? Sobre esses meus caminhos, sobre as minhas escolhas, sobre aquilo que eu preciso cortar. A foice também fala disso, né? Então, uma vez que eu escolha melhor o meu caminho, eu vou saber o que nele eu sigo adiante, de forma fluida, ou o que eu preciso cortar da minha vida. Para quê? Para que eu tenha essa aliança. E aqui, como não saiu nada voltado ao amor, é uma aliança, inclusive, na minha vida. Seja ela parceria de trabalho, seja ela com alguém que eu ame. Aqui, essas escolhas vão me levar a essa aliança. E a importância de a gente não escolher somente um assunto para falar disso, é porque pode ser em vários aspectos. Mas que a energia do caixão me fala que eu vou precisar transformar, né? Esses cortes que eu vou fazer na minha vida, de alguma forma, vão requerer de mim uma transformação. Para quê? Para que essa aliança se cumpra na minha vida, né? E aqui não importa qual lado importa que eu vou precisar me transformar. E aí cada um vai encaixar na sua energia da sua vida. Poxa, eu estou conhecendo uma pessoa agora e eu sinto que eu vou precisar
né, cortar laços com meu ex-marido, porque isso de alguma forma me, né, vamos dizer assim, prende a minha energia. Não, aqui eu tenho uma mãe que é um pouco tóxica, eu amo, mas ela é tóxica, um exemplo, tá? E para que eu vá morar com essa pessoa, né, ou vá trabalhar com alguém em outro país, eu preciso cortar laços com essa mãe, não definitivos, mas de modo que eu possa, então, ir adiante, né, e talvez morar em outro país para poder dar início a essa sociedade, essa parceria profissional. Então aqui me fala de algum corte que é necessário fazer, e isso vai me gerar transformações para que eu tenha essa aliança, seja no campo afetivo ou profissional. Isso vai me trazer essa aliança, mas eu vou ter clareza, né? Aqui fala que de alguma forma, embaixo tem a carta da chave, então de alguma forma eu vou saber o que fazer, né? Essa carta do sol traz isso. E vou pedir aqui uma carta com mais um conselho. Pode reforçar o que já saiu, mas pode vir algo a mais para a nossa energia. Caíram duas aqui, eu vou deixar do eclipse. Saiu a carta 25 e a carta 1. A carta 1 fala de virtude e sabedoria. Praticar o bem, de alguma forma, me conecta ao divino, né? Aquilo que é espiritual. E quando eu equilibro as minhas emoções, eu acabo encontrando comigo mesma, né? Com o meu eu. E isso leva à caridade. Então olha que interessante, quando eu penso que esse encontro comigo mesma me faz eu me sentir inteira e posso agora que sou inteira compartilhar com alguém essa minha inteireza, né? Essa minha sensação de plenitude pode ser compartilhada, né? Quando eu pratico bem, sinto que estou em conexão com o universo. Então aqui pede essa conexão nossa com o universo. A carta 25 fala sobre uma pessoa intermediária. Pode ser uma amante, pode ser uma amiga, pode ser alguém que atrapalhe o meu caminho de alguma forma, né? E aí eu vou ter que ficar de olho, dependendo das cartas. Vou tirar mais uma aqui. Dependendo das cartas que saíram, aqui me fala uma leitura positiva, né? Mas vou tirar mais uma aqui pra gente ver sobre qual energia estamos falando. Aqui só é a carta 21, casamento. Então aqui, por exemplo, pode ser que essa pessoa intermediária esteja impossibilitando contratos, sejam ele de foco afetivo ou de trabalho. Pode ser que essa pessoa intermediária esteja atrapalhando, tá? Então aqui pede que você fique atento, né? Que você esteja conectado. Aqui no resumo para mim fica: eu conectada com a minha espiritualidade, vou conseguir identificar essa pessoa intermediária que pode vir atrapalhar essa parceria. Essa que saiu inclusive no baralho cigano. Essa parceria tanto financeira quanto afetiva, se eu ficar, né, ligada à minha espiritualidade, vou estar ali conectada com a minha energia, com meus mentores, com meus guias, de certa forma eu vou ser avisada e isso não vai atrapalhar. E aí vai existir a possibilidade de eu me unir com alguém, seja no campo profissional ou afetivo, sem que essa pessoa interfira, porque a espiritualidade vai estar ali me guiando. Eu vou tirar três cartas de respostas. Esse é um oráculo particular de respostas sobre coisas genéricas, né? Aqui não tem nenhum assunto específico. Então, queria que você fizesse uma pergunta, pausasse o vídeo. Vou fazer 3 perguntas, tá? Então, para quem escolheu a resposta de número 1, que você perguntou, a resposta é: fuja disso, tá? Então, para quem escolheu a primeira resposta, aqui vem fuja disso. A segunda, mentaliza, pensa numa pergunta, que eu vou tirar a resposta para o grupinho que escolheu a resposta de número 2, tá? Pausa aí o vídeo e eu vou tirar aqui uma resposta. Aqui saiu, é você quem decide. Então, para a sua segunda pergunta, você é quem vai decidir, tá? E agora, para quem escolheu a pergunta e resposta de número 3, precisar, pausa o vídeo, respira, pensa e vou tirar uma cartinha que responde essa sua pergunta número 3. Você já sabe a resposta, tá? Então aqui só de alguma forma para trazer uma direção pra gente. Eu agradeço vocês que estiveram aqui.
Desejo que esse eclipse traga boas energias para todos nós, para que a gente faça mudanças, aproveitando cada oportunidade do universo na nossa vida, e que a gente aproveite essa energia que direcione a nossa vida para o nosso propósito, para aquilo que nós viemos aqui viver. Se você curtiu, compartilha esse vídeo, segue a gente no canal aqui no YouTube, no Instagram e nas redes sociais, estamos também no TikTok, e até a próxima. Um grande abraço para você.